Eu estou aqui com Fernando Gabeira, ex-deputado, escritor, jornalista, apresentador do programa de mesmo nome, e ele está aqui no sul da Bahia, veio nos visitar. Primeiro, é um prazer enorme entrevistar você, pedi muito essa entrevista, porque eu tenho muito carinho pela sua pessoa, já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Mas queria começar, Fernando, essa entrevista falando aqui sobre a nossa região. Esses dias que você passou aqui no sul da Bahia, o que você achou dessa região? Bem, inicialmente eu achei muito bonita, né? A parte que eu visitei ainda tem muitos remanescentes da Mata Atlântica. E quase toda essa região ainda protegida, ou não derrubada da Mata Atlântica, é muito bonita, né? Além disso, eu vi ainda os vestígios da crise econômica provocada pela vassoura de bruxa. Vi muitas instalações fechadas, muitas fazendas também fechadas, algumas em ruínas, né? E conversei longamente com os produtores de cacau, conversei com algumas pessoas aqui na região, levantei um pouco da vassoura de bruxa e percebi também que a região tem um grande potencial turístico, né? A própria cidade de Ilhéus me parece que ainda não explorou amplamente esse potencial. É uma cidade com lindas praias, é uma cidade com bons restaurantes, monumentos arquitetônicos interessantes, como o convento da Nossa Senhora da Piedade. Enfim, é uma cidade que ainda tem também a memória literária do tempo do cacau. Você tem vestígios ali no Vesúvio, o bar do Nassib, onde a Gabriela trabalhou. Tem vestígios no Bataclan, que era um cabaré frequentado pelos coronéis de cacau. Então, existe toda uma possibilidade de você utilizar todos esses recursos naturais e culturais para fazer da região uma região turisticamente interessante e contribuir com isso para a retomada progressiva do crescimento. Mas por que a escolha de vir gravar aqui nessa região? Olha, a escolha, nós temos uma série de temas jornalísticos, né? Eu tenho um vizinho que há algum tempo ele me fala do episódio da vassoura de bruxa, e eu sou muito interessado em questões ligadas à segurança biológica. Claro, eu vou lá examinar o que aconteceu e contar essa história. Agora, esse sistema aqui eu não gosto muito de entrar correndo, voltar. Normalmente, preferia, se eu pudesse, ter um pouco mais de tempo, né, para poder ficar vários dias, amadurecer um pouco, olhar um pouco mais a paisagem. Você não vê tudo na janela do carro. É verdade. Dar uma caminhada. Conversar com as pessoas. Passar uns dias, né? Mas isso é impossível mesmo. A sua paixão, ela começa pelo jornalismo escrito, acredito eu. Como é que chega nessa parte do audiovisual, da televisão? Como é que surgiu na sua vida? Eu, quando comecei a trabalhar como jornalista, eu tinha 18 anos. Então, na época, eu ganhei também uma Rolleiflex, uma câmera pequena. Na época, a Rolleiflex tinha 2 tamanhos. E eu ganhei uma Rolleiflex pequena, então eu fazia já algumas fotos. Então, durante meu tempo de jornalista, sobretudo quando eu fui correspondente na Alemanha, para a Folha de São Paulo, eu já fazia as fotos, né? Eu fazia texto e foto.
A passagem para a imagem mesmo aconteceu agora, quando eu deixei a política e resolvi voltar ao jornalismo. Mas ao decidir voltar ao jornalismo, eu percebi que os meios de contar uma história tinham se enriquecido tanto e ganharam possibilidades tão amplas que era importante também passar para a imagem em movimento. Embora no início, quando as pessoas deixam a fotografia, a tendência delas é fazer um slideshow. Só depois, com o tempo, que elas percebem que a imagem em movimento tem uma lógica própria. Eu percebo que você tem uma ligação muito forte com a natureza, com as questões ambientais, né? Sua ligação com o Partido Verde. E os próprios temas do seu programa têm muito essa questão ambiental. De onde vem essa ligação com a natureza? Na infância, você foi criado no meio do mato? Fui, perto do mato. Então nós tínhamos o hábito de ir para o mato, às vezes pegar cavalos e éguas passavam por lá, montá-los a pelo, entende? E voltávamos todo dia muito cheios de carrapatos. Então esse contato com a natureza sempre me foi muito agradável, né? Eu sempre gostei muito. E depois de viver muitos anos também na Europa, eu senti muita saudade do Brasil, né? E na minha infância, as viagens que eu fazia na minha juventude, na infância, eram viagens que tinham muito como roteiro Minas e Rio. E nesse circuito, sobretudo nas serras, uma presença muito grande da Mata Atlântica, né? Um verde muito exuberante e tal. Então, quando eu voltei ao Brasil e senti de novo aquele verde exuberante e tal, eu senti que estava voltando a mim mesmo, a minha casa, entende? Por que você diria que é importante a gente estar trazendo sempre essa temática dos riscos ambientais, de como o meio ambiente é afetado pelas ações do homem, nesse momento que a gente vive? Porque essa temática ambiental, ela se faz importante? Olha, se faz importante porque ela diz respeito à sobrevivência, a nossa sobrevivência no planeta, né? Digo a nossa sobrevivência como humanidade. Evidentemente que uma pessoa como eu pode dizer, bem, eu vou morrer certamente antes de haver problemas insolúveis. Antes de faltar água. Exato. Mas existe também alguma coisa que nós chamamos de ética com as novas gerações. A necessidade de pensar também como é que nós podemos entregar às novas gerações uma situação menos complicada do que essa. O meio ambiente, quando voltei ao Brasil em 1979, né, ainda não era uma coisa muito discutida. Nós éramos vistos como chatos, como inoportunos, mas com o tempo foi ganhando dimensão, ganhou também a atenção dos grandes estadistas do mundo. Tivemos em 1992 do Rio a mais ampla conferência de estadistas do pós-guerra, né? Então tudo isso revela como a importância do meio ambiente não é mais algo de um grupo limitado de pessoas radicais ou chatos, não importa. Hoje a preocupação com o meio ambiente toma muito a agenda política, toma muito a agenda das próprias empresas, né? Não no sentido só de preservar ou não o meio ambiente, mas aparecer como estar ou não preservando o meio ambiente. Então passou a ser um tema de todos que eu discuti quando voltei ao Brasil, passou a ser o tema que ganhou mais importância e o tema que tem uma capacidade maior de aglutinar todos os outros, de formar uma nova visão de mundo, né? Através dessa compreensão da crise ambiental, você pode repensar a maneira como você come,
você pode repensar a maneira como você se move, você pode repensar o trânsito, você pode repensar a alimentação, você pode repensar o lazer, entende? Você pode repensar o trabalho, enfim. Você tem toda uma reavaliação do mundo em vários campos que se dá a partir dessa matriz, dessa preocupação com a questão ambiental. Exatamente. Exatamente. Você é um homem otimista? Olha, de um modo geral, eu sou otimista, entende? Mas, ultimamente, eu tenho procurado... eu tenho escrito também constantemente nos jornais. Eu escrevo semanalmente no Globo, escrevo também no Estado de São Paulo. Então, eu tenho procurado dar uma visão realista, porque eu tenho muito escrúpulo em ser otimista nos meus textos, nas minhas falas, e de embalar as pessoas com uma ideia romântica de uma realidade que é muito dura, entende? É claro que eu tenho mostrado a dureza da realidade, mas é claro também que a dureza da realidade não nos basta. Eu preciso de um pouco de poesia, né? Até porque essa indignação que você desperta é uma ferramenta de transformação dessa realidade. Claro, é claro, a ideia é essa. A ideia é mostrar que a dureza é lógico. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que sou otimista assim, a respeito por exemplo, da possibilidade do Brasil superar essa crise, tornar-se um país respeitado pelos cidadãos, né, e respeitado também no mundo. Eu sou otimista quanto a isso. Sou otimista. Agora, às vezes, na questão ambiental, quando eu olho o planeta, eu acho o avanço da destruição ambiental, a resistência de alguns líderes mundiais, como é o caso do Trump, né? E ao mesmo tempo a ineficácia dos acordos internacionais que nós fizemos todos para tentar reduzir a gravidade do problema, eu não sou necessariamente otimista, pelo contrário, eu acho que nós estamos, ultimamente eu tenho trabalhado para evitar o pior, né? Se isso é otimismo, eu tenho trabalhado para evitar o pior, não só em termos do Brasil, né, da política brasileira, da evolução da sociedade brasileira, como também da questão ambiental em escala planetária. Obrigada pela entrevista, obrigada pela presença aqui nas terras do sul da Bahia, todas as terras que você visitou, e espero que você volte outras vezes, trazer sua presença, sua energia, sua luz. Minha ideia é essa. Ontem, inclusive, eu estive na Serra Bonita e percebi que gostaria de voltar lá para fazer um trabalho mais tranquilo sobre o trabalho que está sendo realizado lá. Então, e gosto muito do sul, quero voltar também à área de Porto Seguro, Cabralha, onde existem já algumas agendas que eu pretendo desenvolver. Então, o sul da Bahia vai ser um roteiro permanente para mim. E com muito prazer, porque é tão bonito, né, que não tem problema. Obrigada. Esse chocolate é feito da mesma daqui. É difícil para você. Não, é mosquito. Ótimo. Obrigado. Me liberou. Cadê a Águido, a caixinha de Fernando? Ó, Águido preparou uma caixinha. Eu não, nós aqui que preparamos, carinho. todos nós, Gabeira, aqui uma pequena lembrança. Calma. Começa de novo que ela tá filmando. Tem que tirar do saco para trocar aqui. Tira aqui o... Vamos fazer aqui. Bom, Gabeira, aqui é uma pequena lembrança aqui, em agradecimento ao esse trabalho que você está fazendo aqui para nós. O chocolate que é produzido aqui, o fruto, né, que é o nosso fruto duro, o cacau. A gente tentou representar aqui deixa eu segurar aqui, uma caixa Até abrir. E aqui o... Permita segurar reflorestamento e o respeito que a gente tem. Obrigado. Mas o meu trabalho é mais que eu não faço mais do que obrigação, entende? Apesar de
preocupar com nada disso. Eu tinha dito que uma coisa era a literatura, os personagens e tal. Outra coisa é a realidade que foi encontrada agora, né? E eu estou bem impressionado, acho que há caminhos, né? Muito bem. Essa experiência aqui, por exemplo, é uma experiência excelente, né? Uma não precisa ser todas assim, mas com o pau-brasil, com o cacau, né? Com outras coisas, é um caminho, né? Muito bom. E agradecer a você, a sua Imagina. disponibilidade.